Olá, meus amores, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, o primeiro da semana. Então, pega teu livro de português, abre lá na página 104. Mas antes de chegarmos à página 104, eu vou dar esse resumo aqui rapidão para vocês. O que a gente vai ver? Numerais, aspecto dos números. Mas numerais, números não é em matemática? Sim, meus amores, mas também nós temos a nossa classe de palavras em português, que são os numerais. E esses numerais, eles são o quê? Eles são numerais cardinais ou numerais ordinais. Cardinais indicam quantidades. É quando a gente escreve o numeral comum, 1, 2, 3, 1000, 2000, e por extenso a gente escreve o nome do número, não é isso? Então, aqui esses são os números cardinais, porque eles indicam quantidade. Tenho 8 pincéis, tenho 2 lápis, tá? Ok. E os ordinais, ele, como já fala, indica ordem. Ordinais, ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quando eu digo eu moro no 4º andar. Meu time ganhou em primeiro lugar. O time do meu colega ficou na 10ª posição. Então, tudo isso são ordens. E aí, o que acontece? A gente escreve, né, o numeral, aí um zerinho lá em cima e um tracinho embaixo quando é no masculino, ou o numeral, um azinho lá em cima e um tracinho quando é no feminino. Quando eu vou falar posição, por exemplo, 10ª posição, né? Agora, primeiro lugar, terceiro lugar. O que eu quero que vocês observam, ó, que aqui como é que se escreve, ó, primeiro, segundo, a gente escreve sempre como a gente lê. Quando chega no 9, que é nono, aí vem o 10, que é o 10º, tá? Décimo, aí para eu ir o 11º, 12º, eu coloco 11º, 12º e até chegar ao 19º. Depois, quando eu chego no 19º, vem o 20º, aí eu começo o 21º, 22º, 23º e até chegar ao 29º. E aí tem o 30º e por aí vai até infinitamente, que a gente não tem como chegar no último número, pois ele não existe. Além desses numerais, né, numerais cardinais e ordinais, nós vamos ver também números romanos, os algarismos romanos, que indicam séculos e capítulos de livro. Por exemplo, quando a Bíblia, mesmo se você for ler, você vai falar, abre a Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículo 13, por exemplo, né? Ou então, nós estamos no século 21, e aí a gente sempre vê isso quando fala de século. Como é que se escreve o algarismo romano? Usando letras. Existe uma letra para cada número. O 1 é só um tracinho, o 5 é um V, o 10 é um X, o 50 é um L, o 100 é um C, e aí vai, gente, 500 é D, 1000 é M, e aí vai. Então, o que acontece? Quando eu chegar nesses números, então, 500 é D, ó, vamos lá, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. São essas as letras do algarismo romano. E aí daqui tem todos os números. Se eu quero, como aqui no livro de vocês, vocês vão ver até o 20. Então, vocês vão observar que eles unindo duas letras às vezes para poder ter um número correto. Assim como aqui na ordem eu digo que você chega ao 21º, aqui, por exemplo, o 10 é um X. Então, se eu quero o 11 é um X e um 1, certo? Porque é 11. 12, X e 2, que são 2 tracinhos. E por aí vai. Então, vamos lá para o livro, para a gente não prolongar muito. Aqui, nós vamos começar aqui numerais, usos. Leia as curiosidades a seguir. Você sabia que um cílio dura de 90 a 150 dias e então cai? Um porco-espinho tem, em média, 30.000 espinhos e é um excelente nadador porque os espinhos ajudam a flutuar? Isso aqui foi escrito foi divulgado na revista Recreio. Responda as questões escrevendo os números por extenso. Por extenso, meus amores, é escrever como você lê. Quanto tempo dura um cílio? Você vai ver no texto e vai escrever por extenso. B. Quantos espinhos um porco-espinho tem em média? Você também vai ver no texto e vai escrever aqui por extenso. Aqui tem uma explicaçãozinha que palavras que indicam quantidade determinada e expressam um número pertencem
a uma classe de palavras chamada numeral, que foi o que a Pro já disse anteriormente, né? Ali quando estava explicando na folhinha. Para indicar a quantidade exata, usamos os numerais cardinais, 5, 10, 89, etc. E aí aqui na questão 2 diz, observe a cena, há 10 coisas estranhas nela. Agora anote a sua descoberta na ordem em que você identificou. Vamos ver que você tem identificado aqui a tromba do elefante. Primeira, você coloca tromba de elefante. Entenderam? E aí vocês vão procurar todas as 10 coisas estranhas e vão enumerar, vão colocar na ordem aqui, na ordem que vocês descobriram. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. E aqui, além de quantidades, alguns numerais podem indicar ordem dos elementos em uma série. Para indicar ordem, usamos os numerais ordinais. A Pro também já explicou. Assim como a Pro explicou que está no masculino e no feminino. Primeiro, primeira. Então, primeiro é o zerinho, primeira é um azinho. Por quê? Lembrando que nós estamos na língua portuguesa. E a língua portuguesa, tudo precisa estar encaixado, precisa casar, precisa haver uma concordância, né? Se eu estou falando do substantivo feminino, eu não posso de maneira alguma usar um numeral masculino. Ok, na página 106 tem aqui, leia estas curiosidades. Algarismos romanos, eu também já expliquei, é por isso que eu já estou indo direto, que é para a gente andar mais rápido no vídeo, senão fica longo. Dizem que as Filipinas no século XVI, o ioiô pesava 2 quilos e a corda, tinha 6 metros. Era usado como arma. Albert Einstein, um grande gênio do século XX, teve grandes dificuldades na escola, inclusive na faculdade. Isso foi divulgado no Almanaque Ruth Rocha. Como foram indicados os séculos para representar o número 16 e 20? Como foram? Coloque aqui. Esses algarismos são chamados de romanos. Isso porque, meus amores, foram criados lá na Roma Antiga, tá? No século 8 antes de Cristo. Esse A minúsculo ponto C maiúsculo quer dizer antes de Cristo. E depois de Cristo é D minúsculo ponto C maiúsculo ponto também. Aí significa depois de Cristo. Então, naquela época, vocês podem observar que todas as letras são maiúsculas. Porque naquela época, lá em Roma, não existia letra minúscula, assim como não existia o algarismo zero. Então, eles não criaram nenhuma letra para o zero. Tá? O zero foi introduzido depois já Ai, Jesus. Descobri que o celular tinha mudado a posição do vídeo. Então, depois os árabes introduziram o zero, né, nos algarismos, nos numerais, e aí só depois o zero surgiu. Mas na época, na Roma Antiga, não existia zero, por isso eles não criaram a letra, eles não inventaram uma letra para o algarismo zero. E aqui tem os algarismos de 1 a 20, a 15 e 20, tá vendo a 20? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá aqui até o 20. Estamos no século 21. Escreva esse número em algarismos romanos. É para escrever o 21 em algarismos romanos. Aqui na página 107, hora de organizar o que estudamos. Leu o esquema com os colegas. Então, nós estudamos o quê? Numeral. O que é o numeral? A palavra que indica quantidade ou posição em uma ordem representada pelos números. Nós temos o numeral cardinal, que é usado para representar quantidade, exemplo 5, e nós temos o numeral ordinal, que é usado para indicar posição em uma ordem, exemplo 5º, ok? Aí aqui tem produção de texto informativo. Você viu que o elefante é o maior animal terrestre, mas o maior de todos os animais vive na água, é a baleia azul. Não dá para ser em dupla, né, meus amores? Você vai ser dupla com você mesmo. Então, leia o infográfico com informações sobre a baleia azul. A baleia azul é o maior animal de todos. Ela pode pesar, pasmem, mais de 200 toneladas, ou seja, mais de 200 mil quilos. É o equivalente a 40 elefantes ou 15 ônibus. Pensaram aí? Dá para imaginar? É muita coisa para pensar, né?
Comprimento, 30 metros de comprimento. Gente, isso é o tamanho de uma quadra de basquete, mais ou menos isso. Imagina aí o tamanho, né? Que pode ser, ó, 17 pessoas, uma ao lado da outra, deitada, estiradinha, no mínimo, né? 3 ônibus escolares e por aí vai. Ela pode comer até 4 toneladas de crio em um dia. 4.000 quilos de crio. Crio são esses animais marítimos, né, parecidos com camarão, bem pequenininhos, que existe, serve de alimentos para, não só para a baleia, como para outros animais marítimos. A sua língua pode pesar o mesmo que um elefante. Só a língua da baleia pesa o mesmo que um elefante. Jesus amado. E um filhote de baleia azul engorda cerca de 90 quilos por dia durante seu primeiro ano de vida. Misericórdia, 90 quilos por dia. E aí agora vocês vão pesquisar outras informações. Aqui é a informação sobre o crio, né, que a Pro já explicou. Aqui vem o dicionário, que nós já vimos, verbete dicionário, né? Então aqui, ó, o dicionário é um bom lugar para iniciar uma pesquisa. Nele você encontra noções básicas sobre o que procura, porque essa fonte traz informações geralmente breves sobre o significado das palavras. Veja, por exemplo, o verbete javali, que está aqui em destaque. SM é substantivo masculino. Então, porco selvagem encontrado na Europa e sudeste da Ásia. De corpo robusto, cabeça grande e triangular. Pelagem cinza e grandes presas. O feminino de javali é javalina. Então, a informação que vem no dicionário, ela é direta, né? Ela é mais resumida. Mas também nós podemos encontrar verbete na enciclopédia, que aí já vem uma coisa mais técnica, mais detalhada. A enciclopédia apresenta também um verbete, geralmente maior do que o dicionário, com um conjunto de explicações escrita por especialistas no assunto. Às vezes traz fotografias, tabelas e ilustrações. Veja o verbete javali na enciclopédia. Só voltando um pouquinho aqui para eu relembrar vocês que quando você abre um dicionário, lá na página do dicionário vai ter aqui o primeiro verbete que vai estar aqui naquela página e aqui é o último verbete que vai estar aqui embaixo, tá? E sempre em ordem alfabética, na hora da pesquisa. Beleza. Ou aqui também o verbete de enciclopédia, se você for ver ali, aqui você vai ver que as informações, ele já traz coisas mais técnicas e são os especialistas, né, quem estuda sobre isso, como biólogos, né, como pesquisadores, é quem faz o verbete de enciclopédia que traz as informações mais direcionadas. Também nós podemos pesquisar na internet, que é acessar diversos sites de consultas, diversos jornais, revistas, instituições, enciclopédias, e especialistas costumam dispor de um site que é possível fazer pesquisa sobre o assunto desejado. Veja uma página de um site com a informação sobre o javali. Está aqui a página do site informando sobre o javali. Tá? Na internet você pode encontrar o dicionário, você pode encontrar a enciclopédia, ou você pode simplesmente colocar o nome do animal que você quer pesquisar e lá já vai aparecer tudo. Aqui na página 110 são as orientações de como você vai escrever o seu texto. Capriche, escreva com a letra bonita, escreva com atenção. Meus amores, não precisa ter cuidado, ter preguiça de escrever. Também não precisa ser um texto grande demais. Você precisa ser preciso, direto, o que você quer falar sobre isso. Lembra que é um texto informativo. Então, você precisa trazer as informações sobre aquele animal ou aquele objeto que você desejou escrever sobre ele, certo? Outra coisa, ao final do texto, não coloque a palavra fim. Fim só se coloca lá na história em quadrinhos, tá? Texto informativo, não. Terminou o texto, o fim do texto é o ponto final. Beleza? Combinado? Faça o texto no capricho, manda para a Pro, que eu quero ver o que vocês descobriram e querem me mostrar. Beleza? Beijo no coração de vocês e fica com Deus.